Boa noite. Como que tá meu áudio, gente? Confirmem aí pra mim, quem tiver já comigo. Vem ver o sol, a cor de luz, tua missão. Olá, boa noite. Confirmem se tá tudo certo o áudio. É fazer o bem a todo irmão. Vença o mal que nasce dessa indiferença e te prende a falta de ação. Busca na vontade. Tá dando pra ouvir direitinho, gente? Só sem ser verdadeiro. Cristo Vem educar-te, construirás um mundo melhor. Coragem, paciência, resignação são fontes de inspiração. Vem educar-te, construirás um mundo melhor. Transforma o que vai no seu coração. Caridade é redenção. Vem ver o sol, acorde luz. Boa noite a todos. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Eu tô fazendo hoje por uma outra ferramenta, então tô meio... Se vocês me falarem se tá tudo bem, eu vou ficar meio sem saber se começa ou se não começa. Vocês confirmem, por gentileza, se vocês estão conseguindo me ouvir? Vem ver o sol, acorde luz, tua missão. Vem educar-te, construirás um mundo melhor. Coragem, paciência. Será que é eu que não tô conseguindo ver os comentários aqui? Deixa eu ver. São fontes de inspiração. Vem educar-te, construirás. Tudo isso de comentário eu não tinha visto. Sou muito maneiro. Gente, obrigado pela presença de todos. Quem ainda não pegou sua água para fluidificar, é importante pegar, tá bom? Vem ver o sol, fazer o bem a todo irmão. Vamos pegar água, gente. Peguem a água. Se você tem algum familiar que precisa de atendimento, separa uma água para ele. Se é você que precisa de atendimento, pega uma água para você, pega uma água para os seus filhos, um para cada um, tá bom? Para a gente poder, na hora dos tratamentos, o plano espiritual vai colocar a água, o remedinho em cada água, tá bom? De acordo com a necessidade de cada um. Eu vou colocar a minha aqui, na minha canequinha. Né? Vamos fazer uma preparação, agora que já tem um número bom de pessoas. Miriam, a primeira vez que você participa. Para quem está a primeira vez, eu sou a Cíntia Drummond. As minhas lives são às terças-feiras. Era 8h30, agora a gente mudou para as 9h, que é para dar mais um tempinho aí para o tratamento dos animais. Essa é a minha mãe, Maria. Boa noite. E nós... Pode colocar nome do familiar, sim, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer uma preparação. Tá pausando, gente? Sério? Melhor uma garrafinha. Eu prefiro garrafinha. Eu costumo usar a garrafinha, tá bom? Esse não tem. Mas se não tiver, pode ser um copo, tá bom? Vamos fechando nossos olhos.
e pedindo neste momento a toda a equipe espiritual responsável pela limpeza do nosso lar, a nossa limpeza do nosso corpo físico, do nosso espiritual. E com eles nós vamos passando por cada cômodo do nosso lar, através da nossa mente, do nosso pensamento, e junto a eles vamos mentalizando essa limpeza, tirando toda a energia negativa do nosso lar, dos nossos familiares e de nós também, limpando tudo que nos atrapalha, toda energia negativa, toda doença, toda ansiedade, angústia, toda depressão, toda raiva, tudo que nos afasta de Deus vai sendo retirado de nós, do nosso lar, do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente de estudo, limpando também os carros, caso vocês tenham. Se for um apartamento, limpando todo o seu ambiente onde você frequenta. Em nome de Jesus, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo o mal, graças a Deus. Gente, se estiver travando muito, vocês me avisem, que aí eu tenho como alterar aqui, porque eu estou fazendo pelo computador. O computador às vezes trava mesmo, por causa do processador, que é Lentium. Mas se estiver travando muito, vocês me avisem, que aí eu abro uma outra aqui e pelo celular, que aí vai mais rápido, tá bom? Vocês me avisam. Vou ficar de olho nos comentários aqui, se vocês me falarem, ai, Cíntia, tá insuportável. Aí a gente começa do zero numa outra, tá bom? Bom, vamos lá. Vou abaixar aqui meu celular. Hoje nós vamos falar sobre dor. Mas antes de falar e iniciar o assunto, eu quero perguntar para vocês, quero que vocês coloquem nos comentários, por gentileza, qual o seu maior problema atual? O seu maior problema é saúde? O seu maior problema é medo? O seu maior problema é ansiedade? O seu maior problema é depressão? O seu maior problema é sua família? Qual é a tempestade que está neste momento na sua vida? Eu quero que vocês coloquem nos comentários e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Eu vou esperar alguns comentários para a gente poder falar sobre esse assunto. E aí eu vou ler um texto para vocês e aí a gente vai desenvolver esse texto, tá bom? Para quem está a primeira vez, eu quero que vocês prestem atenção nos comentários do Sidney. O Sidney, ele é um dos fundadores do Grupo Cascata de Luz e está trabalhando aqui com a gente, visualizando todos os tratamentos na parte espiritual, tá bom? Então, fiquem atentos, porque pode ser que alguns comentários seja a respeito do tratamento que você solicitou, tá bom? Todas as pessoas que colocaram o nome para tratamento nos comentários hoje, ótimo, serão tratados. Aqueles que colocaram o nome para tratamento na caixinha de vibrações fixa que nós temos na nossa página, também serão tratados, tá bom? Aqui, vamos lá. Saúde,
ansiedade, insônia, desemprego, síndrome do pânico, ansiedade. Ela hein? Ansiedade é a campeã das campeãs, né? Ai, ai, ai. Saúde, minha família. E aí a gente vai conversar sobre isso, mas antes eu vou ler um texto e aí vocês vão ver se esse texto encaixa dentro da sua tempestade, tá bom? Vamos lá? Quando os ventos da tempestade, quando os ventos das dificuldades soprarem mais fortes, permaneça firme no chão da esperança. Quando a tempestade, né, vem assim, quando vem a gente até esquece dessa palavra esperança, né? O desespero é porta aberta a maiores tempestades. Quem é que fica mais próximo da gente, o desespero ou a esperança? Quem que a gente deixa falar mais alto nessas horas da tempestade? O desespero ou a esperança? Quem que a gente alimenta nesses momentos? Quando a gente fala alimenta, quando a gente pensa mais no nosso desespero ou a gente pensa mais na esperança? O desespero. Do desespero, né? Não sofremos tanto pelos problemas que nos atingem, mas sim pela inconformação diante deles. Quem aqui consegue se conformar com os problemas que tem? Você se conforma? Não. Ninguém gosta de ter problema, né? Aí quando alguém fala, você tem que se conformar com o seu problema, a gente se conforma? Não. E é para se conformar? O que a gente precisa fazer, né? Vamos continuar lendo aqui. Cadê? Nas inevitáveis tempestades que atingem indistintamente a todos, aprendamos quanto antes a prática da resignação, pois sem ela haveremos de cair no abismo de desequilíbrios emocionais de difícil tratamento. Eu vou conversar sobre essa frase. Primeiro, o que é resignação? Não vou falar para vocês o que está escrito no dicionário, mas eu vou explicar para vocês da minha humilde percepção do que é a resignação. Quando a gente tem um problema, a gente se afoga no problema ou a gente olha para o problema, entende o problema, entende o significado dele, usa ele como instrumento para você evoluir. Resignação é você aceitar o seu problema e entender que ele está ali para um propósito. Ele tem um propósito. Então, resignação é você, eu digo, respeitar o problema. É entender e tratar ele de uma forma natural. Ele está aqui e logo ele vai passar. Então, resignação não é você simplesmente aceitar. É você passar pelo problema com maturidade, com entendimento. Tá bom? Então, olha só. Nas inevitáveis tempestades que atingem indistintamente, as tempestades elas não vêm para um ou para outro. Todo mundo tem uma tempestade. E essa tempestade, às vezes, pode ser uma tempestade maior para você agora, mas pode ser uma maior para alguém depois. Então, quando aqui fala indistintamente, é porque todo mundo, uma hora, vai passar por uma tempestade. E às vezes ela pode ser maior para você agora e alguém vai falar, ixi, a coisa tá feia. E uma hora você vai olhar para a pessoa e vai falar, ei, hoje é você, hein?
a coisa tá feia para você. Então, às vezes a tempestade tá aqui e outra hora tá lá. É assim como a tempestade da natureza, né? Uma hora a nuvem negra tá ali, chovendo forte, e a outra hora ela vai passar por nós, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Nas inevitáveis tempestades que atingem indistintamente a todos, aprendamos quanto antes a praticar a resignação, pois sem ela haveremos de cair no abismo de desequilíbrios emocionais de difícil tratamento. Quando a gente se deixa levar pelo desespero, é como se realmente não tivesse fim aquele problema e a gente cai no abismo. É como se realmente não tivesse fim e a gente começa a entrar em desespero, né? Desespero sem fim. E esse desespero sem fim acaba nos trazendo problemas não só de saúde do corpo físico, mas no nosso mental e emocional. Às vezes o problema já acabou, mas vai ficar gravado aquele em você. E você vai ficar toda hora martelando uma ansiedade, um medo, ou uma síndrome do pânico, porque vai afetar o seu mental se você não tomar cuidado, né? A irresignação dificulta qualquer ensejo de ajuda espiritual, ou seja, quando você bloqueia a resignação, quando você não aceita o que está acontecendo, quando você considera isso uma coisa horrível e inaceitável, você, além de cair nos desequilíbrios que eu falei, você acaba fechando portas para ajuda espiritual. Olha que bonitinho. Às vezes você ora, mas na sua mente você tá lá com medo, com insegurança, com desespero. Não tá com fé. A fé passou longe. Você ora, mas ora meio com desconfiança. Será que vai acontecer mesmo? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus existe? Ah, eu acho que Deus não existe. E aí, você fecha a portinha para qualquer tipo de ajuda espiritual. E aí você fala: Deus não me atendeu. Deus não te atendeu? Ou você não se religou da maneira correta? Vamos continuar aqui. Suporte a dor no momento, ela é passageira e portadora de luz para o seu amanhã, desde que você esteja disposto a aprender com as pedras no caminho. Ninguém está disposto a aprender com as pedras no caminho, né? A gente não queria pedra. Pelo menos aqui na Terra, a gente tem essa concepção que a gente pode aprender pelo amor, ué. A gente não precisa levar chinelada. A gente não precisa tropeçar e ficar com o joelho ralado para aprender. Aqui na Terra a gente pensa isso. Na hora do desafio a gente pensa nisso, né? Mas a gente não aprende desse jeito, não adianta. Se a gente falar na amorosidade, pode até entrar informação na nossa cuca, mas ela sai pelo mesmo lugar que entrou. Por que a gente é assim? A gente parece aquela criança teimosa que a mãe pega e fala assim: será que eu vou ter que te bater? Não é? Poxa vida, gente. Era tão gostoso se fosse, né, uma coisa assim, aprender por amor, na conversa. É isso que Deus quer da gente, na verdade, né? Que a gente aprenda dessa forma. Mas não, a gente adora um desafio. E aí, quando chega o desafio, a gente entra no desespero, a gente se desconecta de Deus nessa hora. A gente até ora, a gente até faz a nossa oração, mas a gente faz aquela oração duvidosa, aquela oração de desespero, não de fé e não de conexão. Tô errada?
Vocês acham que eu extrapolei aí nas... Não, tá certo, porque é assim mesmo. É, bom, eu tô falando por mim, né? Às vezes na hora do desespero a gente realmente, ao invés de a gente se conectar com Deus, a gente meio que desconfia. A gente até faz oração, mas a gente desconfia. E aí a gente fala para os nossos amigos, porque a gente vê que Deus não ouviu a gente. Ele ouviu, mas a gente acha que não. A gente desconfia. Aí a gente pega e fala para o nosso amigo: aí você que tem muita fé, mais fé que eu, você tem como orar aí para o meu familiar? Ele tá num apuro danado. Ora você. Eu fiz a minha oração, eu tô fazendo todos os dias. Mas ora você porque você tem mais fé que eu. Parece que Deus vai te atender. Agora, quando eu oro, parece que a coisa fica feia. Ninguém me atende. Qual que é o problema? Seu amigo tem mais fé que você? E aí vai resolver? Ai, ai, Tô errada? Gente, é verdade. a sua oração é mais bonita que a minha. Ora você, eu tenho certeza que se você fazer aquele salmo, que você fizer aquela oração bonitinha que você tem anotadinha, minha mãe tá me batendo porque hoje ela veio falar de salmo pra mim. Eu falei, mãe, não adianta ler o salmo, meu amor, não adianta se você não tiver com conexão. Faz o salmo com desespero, porém com conexão, ok. Mas é que nem eu falei aqui, gente, quando a gente esquece o propósito, quando a gente entende o propósito, eu vou falar diferente. Quando a gente entende o propósito do problema e a gente faz uma oração, o que vai acontecer? Hum? A gente vai abrir as portas para ajuda espiritual. E aí, quando você faz essa oração, você se conecta. Então, você vai olhar para o problema. É difícil a gente fazer isso, mas é o certo. Então, a gente olha para o problema e fala: Deus, eu entendo esse problema que eu tô passando, que eu possa passar com mais fé, que eu possa passar com mais segurança, que eu possa passar com mais entendimento e que a hora certa, na hora que for a certa, que venha a cura, ou que venha o que for melhor para mim. Quem aqui faz oração desse jeito? Entendendo o problema e não falando, eu quero a cura agora, tô desesperada, não aguento mais, que ele saia do hospital hoje, que Deus do céu me acuda. Não é assim. Lógico, quando a gente está conectado e faz uma oração com fé, Deus, eu confio em você, eu sei que as coisas que a gente faz não é lá essas coisas, né? Que a gente possa ter a sua misericórdia. E Deus é misericordioso, então com certeza vai ter misericórdia. Não precisa ficar fazendo troca, né? Olha, eu conto com a sua misericórdia, porque aí eu posso fazer tal coisa para o próximo. Eu prometo ser uma pessoa melhor, entendeu? Que não tenha troca, porque Deus, o que Ele quer da gente é que a gente entenda o porquê daquele problema, e aí, a hora que a gente entendeu o porquê que aquele problema tá ali, se é para testar nossa paciência, se é para testar nossa fé, se é para de repente resgatar alguma coisa de errado que a gente fez lá atrás, nessa vida ou em outra. É, ele não tá ali de graça. Deus não faz coisas injustas. Ele jamais vai deixar um filho sofrer sem precisar sofrer. Muito pelo contrário. Se a gente precisa sofrer porque alguma coisa a gente fez no passado, o máximo que pode acontecer é a gente se tornar um pouquinho melhor nessa vida e o nosso peso diminuir. Isso pode acontecer e acontece, porque ele é muito justo e bom, extremamente justo e bom. Vamos continuar a leitura aqui, aí vocês vão colocando nos comentários, né? Pra gente ir conversando junto, tá? Não gosto de conversar sozinha. Você conversa comigo um pouquinho também? Converso. Então tá bom. Então vamos seguir aqui.
É aí que tá. Sem a plena aceitação da realidade, você jamais mudará coisa alguma em sua vida. Então, aceitar a realidade não quer dizer que você tem que ficar de braço cruzado e aceitar o que vier, a pedrada que vier, o que vier. Não é assim. É você entender o que está acontecendo mesmo, entender o propósito. Da mesma forma que veio, vai embora. A hora que acabar o propósito disso, ele vai embora. O problema vai embora. Então, é você aceitar isso como realidade e que essa realidade pode ser mudada, pode ser diminuída. Não adianta ficar apontando o dedo para os outros dizendo que a responsabilidade do problema não é sua, é do outro. Cada um passa por uma situação e cada um vai descobrir o porquê que está passando por aquela situação, né? Se você está passando por uma situação, essa tempestade que você está passando hoje, é só você que pode descobrir o porquê que ela está aí. Lógico que às vezes a gente tem dificuldade, porque nessa situação de desespero a gente não consegue pensar. É muito difícil. Por isso que é importante a conexão com Deus. Através de uma oração, uma meditação, fecha o olho, conversa lá com Deus, fala: olha, me dá a clareza que eu preciso para poder entender o porquê que eu tô passando por essa situação. E aí sim, a partir daí, eu entendendo, aí eu vou conseguir dar um passo adiante, né? Então, sem a plena aceitação da realidade, você jamais mudará coisa alguma na sua vida. E se você não mudar, o problema vai continuar ali. Aprender a lidar com as dificuldades em vez de ficar brigando com as dificuldades. Numa palestra lá atrás, bem lá atrás, a gente falou sobre dificuldades também. E eu não lembro qual livro que eu li na época, que ele falou para a gente olhar a dificuldade como se fosse um filho. Ela tá ali precisando que você entenda ela. Não precisa maltratar e ficar falando mal. Ai, que porcaria de ansiedade. Ai, que porcaria de depressão. Olha para ela e fala: ô, depressão, vamos conversar. Sobre o que você tá rindo? Ela tá rindo. O que é que você tá querendo me ensinar? Que eu ainda não aprendi. Se você tá aqui ainda comigo, alguma coisa eu fiz. Então vamos conversar nós duas. Pega ela no colo. Dá o carinho que ela precisa e dá a atenção que ela precisa naquele momento. Não fica disfarçando, fingindo que não tá com ela assim. Você tá. Se você tiver dificuldade, vamos lá e conversa com ela. O que você tá querendo me mostrar, amiguinha? Mostra logo para eu me tocar logo o que é, para ver se eu consigo mexer meus pauzinhos e mudar isso. Porque aí sim, aí eu me conecto com Deus, Deus vai lá, dá as intuições através dos bons espíritos, dos nossos mentores, e a gente consegue dar um passo adiante. Mas se a gente ficar fingindo que não tem, ou se a gente ficar maldizendo os nossos problemas, poxa, muitos vêm para nos ensinar e a gente está ignorando eles, poxa, alguma coisa a gente tem para aprender, né? Que a gente possa aprender. Vamos seguir lá. Encontre soluções para os problemas e não discursos filosóficos de que a vida deveria ser diferente do que tem sido. É bem complicado, né? Porque você fica pensando, puxa vida, eu fiz tanta coisa boa, por que que eu tô aqui passando por essa dificuldade? Eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal pra ninguém. Pra ninguém. Eu pego o cachorrinho de rua pra tratar, eu cuido da minha família, fico o dia
inteiro cuidando da minha mãe doente. Eu não tenho nem vida. Por que eu tô com esse problema? Por que eu tô com esse problema? Pergunte a si mesmo. Desculpem o barulho, tá, gente? Eu tô próximo da janela e essa janela tá próxima à rua. Então vai ter barulho, vai ter criançada brincando, vai ter toda uma agitação, porque eles estão recebendo todas essas energias que a gente tá emitindo agora. Nada é por acaso. Então o motoqueiro recebeu e mandou passar aqui na frente. Todo mundo que passar aqui na frente da minha casa agora vai receber, né? Evangelho online, home office, né? Então vamos seguir lá. Se você quer uma vida diferente, comece agora mesmo a fazer coisas diferentes do que tem feito. Se você sabe que aquele problema está lá na sua vida, o que você precisa fazer para que ele, aos pouquinhos, vá saindo? Que nem quem tem ansiedade costuma pensar sempre a mesma coisa, né? Aquela coisa fica na sua cabeça, aquele medo, né? Ou uma síndrome do pânico. Você já sabe mais ou menos as coisas que engatilham isso, né? Mas e se você fizer diferente? E se você chegar e falar para ela o seguinte: olha, hoje acabou. Hoje é seu último dia. Não quero mais você comigo, tá? Eu acho que eu já aprendi. Eu já tô legal. A única maneira de vencer o medo é tendo coragem. E o mais legal é não ficar pensando nela. A maneira de vencer é não pensar nela. Porque a gente fica alimentando ela o tempo todo. Ai, tô com ansiedade, tô com ansiedade. Ai, tô com pânico, tô com pânico, tô com pânico. Ai, se eu pensar nisso, vai me dar pânico. Se eu fizer tal coisa, vai me dar pânico, né? Ou pensar o tempo todo na doença. Ai, que linda que ela é, né? Eu vou pensar só nela. E se a gente pensar na vitória, se a gente pensar na coragem, se a gente pensar, eu vou vencer, se a gente pensar na pessoa saudável, ao invés de pensar na pessoa doente, né? Se a gente pensar na nossa família alegre, feliz, você se dando bem com seu marido mais alegre, porque o nosso pensamento, como a gente falou nas aulas passadas, o nosso pensamento cria a realidade que a gente quer viver. Às vezes é o nosso pensamento que às vezes nos trava também, em algumas coisas que a gente acostumou a viver daquele jeito. Então, que a gente possa fazer diferente. Se desafie. Não é fácil, não, mas é um exercício, né? Deus que nos ama sempre está fazendo o melhor por nós, ainda que nossa visão não consiga enxergar isso de primeira vista. A gente não enxerga, né? A primeira coisa que vem na cabeça é que você acha que Deus esqueceu de mim. Acho que deve ter algum filhinho favorito dele aí, por aí, porque não é possível. Ele não olha para mim. Já passei por várias tempestades e nada. Não pude contar com ninguém. Na hora que eu mais preciso, eu faço oração e nada. Deus não quer saber de mim. Será que eu tô orando baixo? Será que eu tenho que orar mais alto? Será que eu tenho que dar um berro? Como é que funciona? Né? Pra gente analisar como que tem sido o nosso relacionamento com o nosso pai. Como que é o nosso relacionamento com o nosso pai? É duvidoso? Então, assim, ore com mais confiança, com mais intensidade. A prece é um poderoso guarda-chuva espiritual. É um guarda-chuva espiritual para as energias ruins, né? Mas ele nos protege. Porém, essa prece ela abre portas para as coisas boas, né? Inclusive para pensamentos bons entrarem na nossa mente e lá ficarem. Se a gente fizer uma prece, porque tem gente que tem dificuldade de se
conversar com Deus, né? Ter uma conversa franca. Não tem problema. Então aí você pega uma prece, escreve ela ali da sua cabeça. O que você sente, você pega e escreve. E aí quando você for falar com Deus, você fala aquilo que você escreveu. Porque às vezes tem dificuldade mesmo, né, de expressar. Deus sabe disso. Ele te conhece muito bem. Ele é seu pai, é seu criador. Então ele conhece todos os seus pontos fracos. Ele te respeita, te perdoa, te ampara, tá sempre do seu lado. Basta saber se você está conseguindo enxergar. Então, quando for orar, ora com confiança e não com desconfiança. Você não está falando com qualquer um, você está falando com Deus, com o seu Pai Criador. Ele não é um pai bravo que vai te dar bronca ou que vai ficar falando, não, que nem as mães falam para os filhos. Não, não deixo, não quero, vai ficar aí sofrendo. Deus não vai fazer isso com a gente. Ele pode dizer, olha, agora não, meu filho, mas tô com você até chegar a hora certa. A prece é um poderoso guarda-chuva espiritual. Você, por certo, não deixará de se molhar com a chuva das dificuldades. Elas virão, né? Mas, com certeza, jamais naufragará diante das lições inevitáveis de progresso que a vida lhe apresentou. Progresso, meus amores. A gente precisa progredir. Não estamos aqui para brincadeira na Terra. O planeta está progredindo, a ciência está progredindo, muita coisa está progredindo. E nós, como espíritos encarnados, aqui na Terra, precisamos progredir também. E o tempo está acabando. O progresso está aí. A gente precisa progredir também. E para progredir, a gente precisa querer. Às vezes a gente se naufraga mesmo, como está falando aqui, a gente se naufraga nos pensamentos negativos, se afunda nos nossos problemas e se afunda nos problemas dos outros. Todos os problemas dos outros parece que a gente gosta de puxar pra gente, né? Tem gente que é especialista nisso. A gente precisa ajudar as pessoas, mas sem se naufragar nos problemas das pessoas. E nem nos nossos, né? Que a gente possa fazer a prática das frases positivas para nós, para que a gente possa trazer isso para nossa realidade, uma realidade mais positiva. Depois eu vou ler uma mensagem que eu acho que é até oportuna, aquela mensagem lá que você trouxe agora há pouco, que fala sobre a assistência que a gente está tendo espiritual. A gente não tem que duvidar, tá bom? Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui que minha mãe tá indo para a sala. Então vamos continuar aqui. Creia sem hesitar que fazendo o melhor ao seu alcance, Deus também fará o melhor por você. Mas, gente, isso não é uma questão de troca. É uma questão de abrir portas. Quando a gente fecha as portas, fecha o nosso pensamento e se afunda no desespero, como é que a gente vai conseguir ouvir as intuições de Deus, intuições do plano espiritual para com a gente? Não vai. Deixa eu só fechar a portinha aqui. A gente não vai conseguir ouvir, né? Não vai. Parece que qualquer coisa que vier assim, a gente está fechado, né? Que a gente possa se abrir um pouquinho mais para as coisas boas, né? Deixa eu pegar minha cachorrinha aqui, meus amores, porque ela tá querendo se comunicar. Vamos, quer participar? Ela quer participar. Porque todo mundo fala menos eu.
Né, Bu? A oração e o trabalho, sobretudo o trabalho voluntário em favor do próximo, são os mais eficientes recursos para nos tirarem de qualquer crise. Aí você fala, poxa, Cíntia, mas como que eu vou ajudar o próximo? Não tô conseguindo nem me ajudar. Eu li uma história muito tempo atrás, umas primeiras lives aí que eu fiz. É uma história do Divaldo, que ele contou numa das palestras que ele deu, daquela pessoa que estava com depressão. E aí o médico o psiquiatra foi visitar essa pessoa e essa pessoa estava numa deprê danada, nem saía da cama. Para ela, o mundo já estava acabando ali, né? E aí, o psiquiatra muito malandro, né? Eu tô contando do meu jeito, tá, gente? Se vocês ouvirem o Divaldo falar, com certeza vai ser mais bonito. Mas eu vou falar do meu jeito, e aí tudo bem. E ele foi malandro, né? E aí ele passeou pela casa da pessoa que estava com depressão, passou ali dentro e reparou que ela gostava de flores. E aí ele teve uma brilhante ideia. Ele deu uma olhada e viu que ela nem abria as cartas que chegavam para ela. E eram cartas de convites para reuniões, festas, porque ela era uma pessoa importante. E ela não abria nada, ela nem saía do quarto. Ela só saía do quarto para cuidar das plantinhas. Só isso. Conhecem alguém assim? Enfim, considerem isso como um problema, tá? Então aí vocês podem associar com o problema que vocês estão agora. Aí o médico combinou com a empregada da casa para ela falar com as pessoas para mandarem mais convites para ela. E, e, e falou para ela que ela precisava abrir esses convites, né? Nem se fosse para dizer, olha, eu não vou poder ir. Aí ela começou a fazer isso e ele falou para ela assim, ao invés de falar para a pessoa que você não vai, manda uma flor para ela. Alguma coisa assim. E aí eu só sei que ela teve que mandar tantas flores e aquelas flores já não davam mais. Aí ela teve que dar um jeitinho de ir numa floricultura. Aí comprou mais flores, porque tinha que entregar várias flores. E ela foi saindo da cama, porque aquilo acabou motivando ela em forma de agradecimento, né? Porque ele falou assim: não abrir a carta é uma falta de educação. Não ir no lugar é mais ainda. E você, como é uma pessoa muito educada, pelo amor de Deus, abre a carta, direciona uma flor para essa pessoa. Não precisa ir, só direciona uma flor. Imagine quantas flores que essa mulher teve que enviar em forma de agradecimento. E deu muito certo. Ou seja, através de uma coisa voluntária, digamos assim, ela acabou saindo da cama dela, ela acabou quando ela viu, ela passava tanto tempo ali entregando flores que as próximas ela começou a entregar pessoalmente. E quando viu, já tinha passado aquela fase difícil de depressão e coisas assim. Por isso que aqui no livro fala sobre essa parte, né? Seja qual for o problema que o aflige, lembre-se de que Deus permanece com você, sustentando-o no momento, mas é imperioso que você também se entregue confiante aos processos de renovação espiritual que os obstáculos convidam a todos incessantemente. Ou seja, aqui está falando que os obstáculos vêm para te convidar para o processo de evolução. Vem, pega esse seu problema, entenda ele
e faça ele valer a pena. Aprendeu, ele vai embora. Aí virão outros, claro. Mas pode ser que esse problema venha um pouquinho menor. Por quê? Porque aquele outro lá atrás, você entendeu muito bem para que ele serviu e se tornou uma pessoa melhor. E aí o próximo problema, quando vier, vem menor. E aí o outro vem menorzinho e vem menorzinho. Por quê? Porque a gente está aprendendo e evoluindo a cada vez, cada situação. Nunca deixando a nossa fé baixar, o desespero ser maior que a fé. Esse negócio de não ver Deus, a gente entra num desespero mesmo, né? A gente não vê, porque na hora H ali, da crise, da tempestade, a primeira coisa que a gente faz é pensar besteira. Pode falar o que for aí que é verdade isso. Primeira coisa que a gente pensa é besteira. A gente pensa na morte, como se a morte também fosse um castigo, e não é um processo. Assim como o problema vem, a morte também vem, a morte do corpo físico. E é um processo, não tem como fugir. É um processo, a gente está aqui para isso, com a certeza disso, inclusive. Uma hora ou outra a gente vai ter nosso desencarne, ou desencarne de alguém da família. E é doloroso? É. A gente não compreende o porquê? Não compreende, mas a gente poderia fazer uma forcinha e compreender, né? Que a gente possa fazer essa força por nós. Deus está sempre conosco. E todo esse processo, ele sabe como é que é. E para nós é doloroso porque a gente está muito apegado à matéria, está muito apegado às coisas que nós temos aqui. E para nós é um absurdo, parece que realmente a morte veio para acabar com tudo. Na verdade, não. E nessa hora do problema, deixa eu perguntar para vocês. Lembra que eu falei que a gente costuma pegar o problema dos outros pra gente? Ou às vezes a gente acaba se machucando e ficando muito preocupado com o problema dos outros? Nessas horas, a gente se pergunta, porque assim, a gente já vê que a gente tem dificuldade com os nossos problemas. E as outras pessoas também. Aí, tenta ver essa pessoa ali no livre-arbítrio dela, que todo mundo tem. O que é que ela escolheu? Ela escolheu o desespero ou ela escolheu ter fé? Se ela escolheu o desespero, a gente pode até tentar ajudá-la a enxergar que a fé é importante, né? Às vezes, de ajudar o outro, a gente acaba nos ajudando também, sabia? Nessa de conversar e fazer esse trabalho de conversa amiga, fraternal. Acho que o que ela queria mesmo é colo. O que vocês acham, gente? Ela ficou calminha. Eu trouxe esse tema hoje para vocês porque a gente sabe, vocês falaram aí, são vários problemas. E além dos nossos problemas pessoais, hoje em dia a gente tem o problema da pandemia, o problema do isolamento, que é uma coisa pública, todo mundo está passando, é um problema coletivo. Temos problemas coletivos, sim. E a gente precisa respeitar o livre-arbítrio dos outros. Deus está de olho, por mais que o problema seja coletivo, na hora de filtrar ali quem é que teve resignação, quem entendeu o propósito do problema, quem não entendeu, quem ainda precisa passar por mais alguma coisa, quem já superou, quem vai ser tudo separadinho.
Então, o importante é fazermos a nossa parte, darmos o exemplo. No caso dos problemas coletivos, darmos o exemplo. E lembrando muito, principalmente nesse momento de Covid, às vezes a gente fica pensando que o que está acontecendo, essa doença maledeta, fez isso, fez aquilo, machucou não sei quem, matou não sei quem. Lembrem que para Deus não existe essa história de justiça, tá bom? Inclusive, até tem uma mensagem que eu coloquei aí para exemplificar, porque cada caso é um caso, claro, cada espírito é um espírito diferente, com experiências, vivências diferentes. Mas, às vezes, a escolha de ter desencarnado com Covid, às vezes é do próprio espírito, juntamente com a equipe espiritual, antes de reencarnar. Ou às vezes foi com Covid, mas poderia ter sido uma outra doença que judiasse mais. Então, assim, a não ser que a pessoa for suicida, ela vai desencarnar no momento certo. Não vai ter aquele negócio assim, foi antes da hora. A não ser que realmente ela fizer de tudo para ir antes da hora, né? Aquele suicida direto e o indireto, aquele que passou a vida não cuidando do corpo físico como deveria. Todos que fazem a passagem passam por essa misericórdia divina. Então não fiquem preocupados. Ai, eu não cuidei do meu corpo físico a vida inteira. Eu vou para o umbral? Pode ser que sim, pode ser que não. Se você for, pode ser que você vá rapidinho e já saia. Depende da sua boa vontade de melhorar. Deus está de olho em todo mundo, ele não vai castigar ninguém, ele vai ser misericordioso. E imagine o seguinte: se nós, pais, aqui, terrenos, quando o nosso filho pede uma segunda chance, a gente não dá? A gente não dá uma terceira, uma quarta? A criançada faz arte de monte. E a gente vive perdoando, beijando a testa e vamos que vamos. Às vezes a gente até deixa de castigo, mas Deus não vai fazer isso. Ele pode até mostrar pra gente de uma outra forma como que poderia ser. Mas isso é uma reação das ações que fizemos, não é castigo divino, né? A natureza agindo. Agora, todos nós temos a chance de começar novamente, recomeçar, só precisa da nossa boa vontade. E esse recomeçar, também com relação aos nossos problemas, ele vai ser um pouquinho melhor. Por quê? Porque nós, vencendo as nossas crises, vencendo as nossas dificuldades, quando a gente está mais alinhadinho com Deus, a probabilidade de vencermos essas crises e as dificuldades, elas aumentam. Agora eu vou ensinar essa conexão com Deus. Será que é de qualquer jeito? O que vocês acham? O Sidney escreveu um comentário aí que tem muito a ver com a mensagem que nós recebemos aqui de um irmão espiritual, através de psicografia. A alegria. Alegria. Vou contar uma coisa que aconteceu hoje. Foi curioso. Como eu ia falar sobre problemas, crises, tempestades, não sei o que, aí você já fica pensando naquela música melancólica. Eu ia até colocar. Mas aí, aquilo estava me incomodando. Eu falei, gente, eu acho que eu vou matar todo mundo lá do outro lado, de chorar. Pensa naquele náufrago que estava naufrágio que estava falando o texto. Eu falei, gente, eu acho que o povo vai cair numa deprê total. Que às vezes a música tem até uma letra bonita.
mas a melodia, o som vai te remeter a uma coisa que às vezes não é legal. E vocês já me conhecem, quem já me conhece sabe, eu gosto de música alegre. Então, eu na hora, no último segundo, eu falei, eu vou colocar uma música alegre, porque não dá. A gente já vai falar de problema, se eu ficar colocando música para chorar, como é que eu vou levantar o povo depois? Nem eu não vou levantar. E a ideia é que é um levantar o outro, um ajudar o outro. Quem sou eu para fazer uma coisa dessa? A música é linda, mas não para falar sobre problema. Depois, se vocês quiserem, até põe o link para vocês aí. A música é linda e maravilhosa. É uma musiquinha muito fofa. Mas eu não posso colocar ela falando sobre problemas. Eu posso até colocar ela no momento que eu estiver falando sobre algo muito feliz. Que aí vocês não vão associar, né? Que a gente tem muito disso, né? A música da fossa, né? Que todo mundo fala. Não quero associar essa música a esse momento, não. A gente tem que associar ela a momentos felizes. Que a gente possa, neste momento, mentalizar nós com coragem, com saúde, com felicidade. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente mentaliza, a gente abre as portas, a gente começa a colocar as nossas energias para movimentar, e isso ajuda muito o plano espiritual que vai usar as nossas energias, a nossa porta aberta para colocar coisa para acontecer. Então, o que é que vocês querem que aconteça? Então, eu quero que vocês coloquem nos comentários o contrário da sua tempestade. A frase é mais ou menos assim. Que nem se você é ansioso, você vai dizer o quê? Eu sou paciente. Ou você pode colocar eu sou corajoso. Eu tenho coragem. Eu tô com depressão? Eu sou feliz. Eu sou grato. Tudo que eu tenho. Então corre lá nos comentários, eu vou ler e a gente vai se divertir e entrar nessa energia Ai, caramba, saiu aqui? Pra cima, energia elevada, juntos. O nosso planeta precisa disso. Nós precisamos disso. A nossa família precisa disso. Porque quando a gente se depara, às vezes o casamento não tá dando certo, aí você vai olhar o motivo, às vezes é por causa desses nossos pensamentos repetidos, né? Aquele bode que a gente fala, que a gente chama de bode, o tempo todo tá com cara feia. Mas às vezes a pessoa não sabe mesmo dar o primeiro passo. Às vezes é falta de conexão com Deus, né? Às vezes é alguma coisa que falta ali para te motivar para você subir. O Evangelho no Lar ajuda muito, mas a gente também precisa fazer essa rotina de pensamentos positivos, né? Assim como a gente pensa o tempo todo, às vezes a mulher, né, cisma, eu preciso comprar, preciso cortar meu cabelo, preciso comprar um sapato. Todo dia você fica pensando, ai, 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 meu cabelo tá horrível, preciso cortar o cabelo, preciso dar um jeito nisso. Da mesma forma que a gente fica com essas frases na cabeça, que nós possamos mentalizar essa frase aí que vocês estão escrevendo. Esses são vocês, daqui por diante. E essa frase diariamente na sua vida. A minha família é feliz, minha família é unida. Eu moro com pessoas maravilhosas. Eu sou feliz. Nem uma criança. Eu sou corajosa e eu venço meus obstáculos com sabedoria. Olha quanta coisa positiva que a gente pode criar na nossa vida. Eu tenho dificuldade, sim, mas passarei com resignação.
Eu tenho fé, Deus está comigo o tempo todo, não é só de vez em quando, é o tempo todo. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Eu preciso entender isso de uma vez por todas, né? E sou feliz do jeito que eu sou e vou ser cada vez melhor. Eu sou maravilhoso porque eu sou do jeito que eu precisava ser e estou passando por coisas que eu precisava passar. Isso é maravilhoso. Que eu possa crescer a cada dia com essas dificuldades. Vou passar numa boa, né? Quanto mais frases desse tipo a gente falar para nós, mais a gente vai ser essa pessoa que a gente tanto quer. Essa será a nossa oração, essa será a nossa conexão. Assim fica muito mais fácil. Porque na maioria das nossas orações a gente pede, mas a gente já imagina aquela cena bem horrível. Na nossa mente fica, não fica? Então agora vamos trocar. Já vamos mentalizar aquela coisa, aquela cena linda. E vamos agradecer a Deus pelo que está vindo. O que está vindo para nós. Eu agradeço a Deus pela saúde que está chegando. Eu agradeço a Deus pela felicidade que está chegando para mim. Eu agradeço a Deus pela família maravilhosa que está acontecendo na minha vida. Eu agradeço a Deus todos os dias por esse trabalho maravilhoso que está chegando. Eu já sinto ele. Ele vai ser maravilhoso. Eu agradeço a Deus pelo alimento que chega todos os dias para mim e para minha família. Olha que conexão gostosa. Isso gera uma energia tão grande. É de pessoas assim, com esse tipo de pensamento, que o mundo precisa. Pessoas negativas a gente vê de monte aí. Que nós possamos ser as positivas. A positividade, gratidão. Todo mundo vai ter problema, vai sim. Aquela nuvem escura em cima da nossa cabeça, vai estar ali. Não tem problema não. Mas as frases positivas nos farão ter forças e aquela conexão que precisa. Vocês não estavam reclamando da conexão aí no começo? Ah, tá falhando, Cíntia. Imagina então a conversa de vocês e a minha com Deus. Será que a conexão é boa ou fica travando? Será que a conversa chega? Você vai falar que não chega. Por quê? Por causa da nossa desconfiança. Às vezes a gente também tá com a autoestima baixa e fala assim: ai, acho que Deus não vai me ouvir. Eu não sou lá aquele filho que ele esperava, sabe? Ando fazendo umas coisas erradas. Deus não é assim, gente. Não é. Pensa no paizão. É ele. Não fica comparando ele com qualquer pai terreno, porque os pais terrenos têm problemas, têm ainda um monte de coisa para aprender, mas não, Deus é nosso Criador. É como se nós fôssemos aquele desenho de uma folha em branco que ele fez. Ele sabe exatamente o que ele fez. E não tem imperfeições. Tem tudo o que precisava ser. E lógico, às vezes a gente fica falando assim, ah, mas eu sou imperfeito. Por que que aquele cara nasceu bonitão e eu nasci feio? Por que Deus é esse, né?
A gente está olhando só para essa vida. Olha que bonitinho, como nós somos, né? Nós temos várias vidas por aí e a nossa aparência física é só um detalhe. O verdadeiro tesouro e o que a gente realmente precisa é invisível aos olhos. Quem conhece essa frase? Então não adianta ficar se maquiando, achando que a beleza exterior vai resolver o problema, que não vai. Mas pode te trazer uma autoestima. Então, pode fazer sim, né? Tudo com moderação. Eu vou ler a mensagem aqui para vocês, não sei se tem mais uma, mas eu acho interessante porque fala sobre a, a equipe espiritual que trabalha com a gente, tá bom? Não sei se eu vou conseguir ler direitinho, aí vocês me falem aí se por acaso. Sou Josefe, trabalho aqui no plano espiritual como socorrista. É um trabalho intenso, mas com coragem e amor fazemos esse trabalho ser uma alegria, porque aqui no plano espiritual somos pessoas alegres. Eles vêm tudo com alegria, né, gente? Porque o trabalho é muito gratificante. Estamos em todos os lugares, nossa tarefa é ajudar. E isso nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Vamos em lugares muito distantes. Onde tiver um irmão necessitado, estamos lá. Nossa equipe é grandiosa para o atendimento. Todas as casas espíritas, evangélicas, católicas e outras que que estão fazendo bem, estamos lá. Meus irmãos, na casa onde vocês trabalham, na assistência, acredite, estamos fazendo nosso trabalho com muito carinho e amor. Nos tempos de hoje, como nosso planeta está doente, também precisamos muito de vocês para, com suas vibrações e seu amor, para nos dar força para continuar. Agradeço em nome de Jesus, um espírito amigo. Essa mensagem é para nos orientar da seguinte forma: primeiro, não estamos sozinhos, todos que estão aqui estão sendo tratados, a equipe é grande, como ele disse, só que eles precisam que nós tenhamos essa alegria, esse amor, o comprometimento com o bem, a confiança, as nossas boas vibrações, positividade. Nós podemos fazer para contribuir, que a gente não deixe de fazer. Então, se eles estão precisando da gente, que a gente faça essa conexão, ajudá-los. Porque eles não conseguem ajudar se as portinhas estiver fechadas, se você estiver pensando só em coisas ruins, só no pior. A dificuldade vai ser enorme deles se conectarem com a gente. Eles vão até tentar, mas a gente vai ficar blindado com aquela coisa negativa, né? E lembrando, quando a gente fica assim, a gente fecha portas para as coisas boas acontecerem e abre portas para coisas, energias desnecessárias se aproximarem da gente, por afinidade, por pura atração. Então, imaginem que tipo de espírito se aproximaria de nós pela lei da atração e pela energia que estamos emanando. Então, se hoje, por exemplo, você acha que está com alguma influência espiritual, mude seu padrão vibratório, mude suas energias,
faça aquela faxina nos seus pensamentos, nas suas ações, você vai ver que tem muito mais espíritos do bem querendo se aproximar de você e as coisas melhores vão acontecer. Porque você está abrindo o canal para as coisas boas, tá bom? Não é porque desencarnou que virou santo, né? Como eu sempre falo aqui. Então, nós temos realmente aqueles espíritos mais birrentos que desencarnam e falam, eu não quero melhorar e pronto, acabou. Ou aqueles que desencarnam com muita sede de vingança, vontade de culpar os outros por várias coisas. Ele não muda nada, desencarnou, só perdeu o corpo físico, mas aqueles pensamentos que a gente tem vão com a gente. Então, que sejam pensamentos bons sempre, que a gente viva bem aqui e para se a gente qualquer momento desencarnar, que a gente possa ser a nossa melhor versão, né? Vamos fazer um encerramento. Já tá tarde, não sei se vocês já jantaram, já jantaram? Vou colocar uma musiquinha aqui pra gente mentalizar melhor, como eu disse, que a gente possa usar o nosso pensamento a nosso favor, né? Eles estão fazendo a parte deles, que nós possamos fazer a nossa. Vamos abrir essa porta pro bem, tá bom? Neste momento, então, vamos mentalizar todos nós com muita saúde, muita felicidade. Marido e mulher se reconciliando, pai e filha se reconciliando, hospitalizados se curando, os tristes sorrindo e brincando, os medrosos vão em primeiro com muita coragem, os ansiosos não sabem nem mais o que é ansiedade, vivendo uma tranquilidade, uma calma, vivendo um dia de cada vez. E assim nós vamos nos transformando, transmutando, modificando aquela realidade que a gente achava que ia ser para sempre. E junto com essa transformação vem uma coisa bem gostosa, que é a conexão com Deus. Estamos nos sentindo cada vez mais próximo dessa essência divina, dessa proteção divina. Cada vez que respiramos, nós nos sentimos parte de Deus Criador. E cada vez que nos lembramos dos nossos problemas, também vem aquela sensação de dever a cumprir, de coragem, de calma, de sabedoria. E aquela sensação de que é muito passageiro e que nós vamos sempre ter um recomeço.
As equipes espirituais estão trabalhando em cada um de nós. E nós, mentalmente, vamos mostrando a eles os nossos pontinhos vermelhos que tanto doem em nós. Cada pontinho vermelho é um problema que temos. Vamos mentalizando eles. E esses pontinhos vermelhos, aos pouquinhos, vão trocando de cor, porque eles já estão sendo curados. Eles passam a ser verdes. É como se os médicos espirituais passassem com um pincelzinho pintando cada manchinha vermelhinha, pintando ela de verde. E vamos nos sentindo mais calmos, com muita saúde, mais fé. Se o problema de saúde estiver com outra pessoa, também pode mentalizar os pontinhos vermelhos e o plano espiritual, fazendo com que esses pontinhos vermelhos fiquem verdes e nós ajudando mentalmente. Que nós possamos colocar no nosso dia a dia a rotina da oração como se fosse uma meditação. Entre dentro de você. Respire, sinta a sua respiração, o seu batimento cardíaco. Respire como se estivesse entrando um medicamento gostoso da calma. E na hora de soltar o ar, imagine que tudo que te prejudica está saindo junto com o ar. E assim você vai se conectando com Deus. Através de você. Através de sua energia, da sua essência. É só ali que tem a conexão. Se tiver a facilidade, também pode fazer junto à natureza, com os pés descalços, ou com os pés na água de um lago. Se aproxime de Deus da maneira que você conseguir. E que essa conexão seja diária, sem desconfiança, sem cobrança, sem troca, sem ameaça. Confie. Confie. E caminhe. Sem desistir. Todas as dificuldades familiares, elas têm um propósito também. Que nós possamos enxergar esse propósito e passar por esses problemas, essas crises, da melhor maneira possível. Que nós possamos ter paciência e tolerância com o nosso próximo, nosso familiar, como gostaríamos que tivessem com a gente. Diante, às vezes, das nossas manias,
das coisas que às vezes a gente não enxerga em nós. O plano espiritual já está atuando em cada necessitado, em cada família, preparando aquele emprego maravilhoso que você merece, aquela situação que você ainda não conseguiu resolver. Abre o seu coração, abre sua mente, provavelmente virá uma intuição para você da melhor maneira a agir. Se conecte, confie na sua intuição, nessa conexão que você fez com seu mentor, com os amigos do plano espiritual, consequentemente com Deus. Que nós possamos ter uma semana maravilhosa, com muitos aprendizados, que nós possamos olhar para todos eles com sabedoria, de mãos dadas com o nosso Pai, que estejamos sempre no caminho do bem, amparados e protegidos pelo nosso mentor, que nós possamos nessa semana ouvir todas as intuições que nos levam para o caminho do bem. Que sigamos com muito positivismo, com alegria, com coragem. Que nós possamos confiar mais. Graças a Deus. Meus amores, obrigada pela presença de todos. E eu vou passar a agendinha da semana. Amanhã nós teremos a volta dos atendimentos presenciais. Se você mora próximo do Cascata de Luz, nós estamos em Pirituba. Se você está próximo de nós, vem. Teremos todos os cuidados necessários, né? Porque a gente está na fase vermelha, então a gente tem que seguir uns protocolos, vai ser tudo certinho. Amanhã nós teremos também Evangelho com a Bruna, às 10 horas da noite. Para você que chega tarde, vai ter para você também. Evangelho, tratamento. Na quinta-feira, Evangelho com o Rodney. Vai ser um pouquinho mais cedo, para você que chega cedo. Dá para fazer a jantinha com o celular ali ligadinho no tratamento. Acontece às 7h30 da noite. E na sexta-feira nós teremos uma palestra com a Mayara Drummond. Ela não é minha parente, mas é uma pessoa maravilhosa, que agora a gente está se chamando de prima. Ela vem com um tema maravilhoso. Venham todos, 8h30 da noite na sexta-feira. No sábado nós temos o livro da Gênese com o Lucas, maravilhoso, sempre nos ensinando cada dia mais. No final de semana a gente deixa, no domingo, né, a gente deixa para evangelização infantil e turma de mocidade de jovens espíritas. Na segunda-feira, tratamento com as crianças. E também iniciamos um curso teórico de mediunidade. Então, se você acha que você tem algum tipo de sintoma de mediunidade e quiser fazer o curso para conhecer um pouquinho melhor, pode fazer. É só colocar aí nos comentários, eu quero. É gratuito, como tudo que nós fazemos aqui. Inclusive, contamos com todos vocês na divulgação do nosso trabalho, para que nós possamos continuar levando essa mensagem para todos.
tá? Compartilhem essa palestra se vocês gostaram, não basta dar um like, compartilhem, porque vocês estarão fazendo bem para outras pessoas, tá bom? Um grande beijo a todos, espero que tenham gostado. Se não gostaram, tudo bem, pode colocar aí também, a gente aceita todos os comentários, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Até sexta-feira estarei com vocês. Tchau, tchau.